Olá, gente, tudo bem? Vamos estudar nessa segunda parte sobre numeração decimal, sobre a leitura e a escrita de números. Tá bom? Então, veja só, assim como as palavras, né, da mesma forma que a gente faz com as palavras, é muito importante a gente ler os números da forma correta, certo? Por quê? Porque isso vai nos possibilitar compreender as informações que nos cercam, ou seja, como quando a gente vai responder a um problema que nós vamos aprender futuramente, é importante a gente saber a ordem dos números, como escrever os números, tá? E no sistema de numeração decimal que nós estamos estudando, cada algarismo, tá? Então, cada algarismo tem um nome, uma classe, uma ordem, tem uma forma que, através dessa forma que esse número está posicionado, ele tem um nome, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui primeiramente essa notícia, né? Veja só, Brasil conectado. O número de usuários de internet no Brasil cresce a cada ano. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade de brasileiros com 10 anos de idade ou mais que utilizaram a internet em 2014 foi de... Aí veja aqui que eu tenho um número, né, que tem 8 algarismos aqui, né? Veja que eu tenho 95, 3, 5, 6, 0, 7, 5. Então, eu peguei esse número e ampliei ele aqui para baixo. Veja como esse número é formado, tá? Então, a partir da direita, aqui embaixo, a partir da direita para a esquerda, cada número desse, começando aqui do 5, corresponde a uma ordem. Então, como assim, professor? Dessa forma, eu vejo o 5 é a primeira ordem, o 7 é a segunda ordem, o 0 é a terceira ordem, o 6, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem e oitava ordem, tá? Aí, quando nós completamos 3 ordens, então veja só, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, a cada 3 ordens, da direita para a esquerda, nós formamos uma classe. Então, veja só, nós temos aqui, ó, 3, né? Aí nós temos aqui mais 3. Então veja só, quando nós completamos 3 ordens, não, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, nós formamos uma classe, tá bom? Então nós temos aqui uma classe, e nós temos outra classe, e aqui também nós temos outra classe. Aí, essa primeira classe aqui é chamada da classe das unidades simples. Como assim? Então veja só, primeira ordem, unidade simples. A segunda ordem nós temos dezenas, né? Unidade, dezena e centena. Então, unidade simples, dezena simples, centena simples, tá? Na segunda classe, a partir da segunda classe aqui, aí nós temos a classe dos milhares. Então, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Nesse número aqui nós temos a terceira classe. Então, aqui nós temos unidade de milhão, dezenas de milhão, tá?
Então vejam como os números são compostos, tá, gente? Então como esse número aqui ele é formado? Ele é formado, veja só, 5 unidades, aqui eu tenho 7 dezenas e aqui eu tenho o zero. A gente sabe que o zero ele indica a ausência, e nesse caso aqui a ausência foi de quê? De centenas. Então 5 unidades, 7 dezenas, 0 centenas. Então a gente sabe que a gente pode decompor o número. Por exemplo, nessa primeira classe aqui eu posso decompor 0 centena mais 7 dezenas mais 5 unidades. E a gente sabe que 7 dezenas corresponde ao número 70. E 70 a gente sabe que corresponde a 70 unidades. Então 70 unidades, 70 unidades mais 5 unidades, tá? O que a gente vai ter aqui? 75 unidades. Tá bom? Aí se nós continuarmos aqui, na segunda classe nós temos unidade de milhar, né? Dezenas de milhar, centenas de milhar. Então, o que significa isso? Significa que os números, como a gente viu no vídeo anterior, na primeira parte sobre numeração decimal, isso significa, está provando que os números têm valor posicional, ou seja, esse número aqui corresponde a 95 milhões. Veja que é a classe dos milhões aqui, né? Aqui nós temos a classe dos milhões, tá certo? Deixa eu só corrigir aqui. Então nós temos aqui, a classe dos milhões. Depois eu tenho a classe dos milhares, né? Esse 356 aqui corresponde à classe dos milhares. E o 075 corresponde à classe das unidades simples. Tá bom? Então, classe dos milhões, 95 milhões. Classe dos milhares, 1000, né? 350 mil. E a classe das unidades, então, 95 milhões, 356 mil e 75 unidades. Nesse caso aqui, pessoas, né? Então a reportagem, a notícia diz assim: segundo o IBGE, a quantidade de brasileiros com 10 anos de idade ou mais que utilizaram a internet em 2014 foi de 95 milhões 356 mil e 75 pessoas. Ok, gente? Então essa é uma forma de representar os números, tá? Os números nesse sistema de numeração decimal. Então, o que a gente viu aqui? Que de acordo com o valor posicional dos números, a gente pode decompor, né? 5 unidades, mais 7 dezenas, mais zeros, centenas. Então, a gente pode decompor os números. E no próximo vídeo, nós vamos fazer exercícios sobre esse assunto, sobre leitura e escrita de números, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, faça comentários, tá? Inscreva-se no canal. Nós vamos estudar vários outros assuntos. Nós vamos fazer exercícios sobre esse assunto no próximo vídeo, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo com vocês. Até a próxima aula.